Pessoal, então vamos falar a última parte aqui, a dos agentes públicos, ok? Essa parte aqui a gente vai fazer uma revisãozinha rápida também. Se você tivesse visto esse primeiro vídeo, esse último vídeo, talvez não precisasse nem ver os demais. Mas o que é bom é que você traz mais contato com a matéria, isso também é interessante. Agentes honoríficos, então, nós vamos ver agora. São aqueles cidadãos convocados para colaborar transitoriamente com o Estado em razão da sua condição cívica, sua honorabilidade ou sua reconhecida capacidade profissional. Não contam com vínculos, então, empregatício ou estatutário, e no mais das vezes não recebem remuneração por tal atividade. Então, a regra é que eles não sejam remunerados, podem receber compensações nos seus trabalhos, como folgas quando trabalham nas eleições. Mas isso daqui é complicado também, porque imagina o seguinte: você trabalha no período eleitoral um dia, aí você vai folgar no teu trabalho, você tem um trabalho regido para CLT, teu patrão vai gostar disso? Não. Então vai ficar, às vezes vai ter deixar em maus lençóis também, mas enfim, tem essa situação aí, ok? Exemplo, então, são os mesários aí. Que mais? Os jurados, então, composição lá do tribunal do júri, tem lá então os jurados, mesários eleitorais, comissários de menores, ok? Agentes delegatários, então são agentes delegatários, são particulares que têm a competência para execução de certas atividades, obras, serviços públicos por sua conta e risco. E já viu isso aí? Primeiro lá, os concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos. A gente já estudou isso aí. E temos quem mais agora? Nesse rol, temos também os titulares de cartórios. Tadinhos, ganham muito pouco. Então esses aqui, temos também leiloeiros e tradutores oficiais. Esses titulares de cartórios, eles inclusive fazem concursos públicos, ok? E dificílimo é um concurso público para titular de cartório, ok? Um cara aqui em Brasília, Distrito Federal, Asa Norte, saiu aí como que eu posso dizer? Uma divulgação, um estudo relacionando aí aos rendimentos desses titulares de cartorários. E aqui da Asa Norte ele estava ganhando míseros 2 milhões por mês, ok? Passou no concurso, está ganhando 2 milhões por mês. Perfeito? Agora, então, vou trazer só dos tabeliões, que são, então, volta aqui, ó, delegatários versus os delegatários que são os concessionários. Então, os tabeliões são pessoas físicas, concessionários, pessoas jurídicas ou consórcio. Seleção, concurso público, como eu já falei, e concessionárias são licitação. Aqui o que? Concurso público é um ato negocial. Então aqui, delegação, contrato administrativo. Fiscalização aqui, poder judiciário, aqui executivo. Aqui eles vão ganhar o que? Emolumentos, tributos, e aqui vai ser tarifa, que é um preço público, ok? Agentes credenciados. Esses agentes são os últimos aí dos agentes públicos, perfeito? São os agentes credenciados, recebem da administração o dever de representá-la em um determinado ato ou praticar determinada atividade em momento ou tempo certo mediante remuneração. Esse é um caso aqui que a doutrina traz aí, peritos credenciados para a justiça. Também tem na prática aí mais factível, é a minha realidade. No Ministério da Cultura, nós temos aí uma situação lá que é credenciamento de pareceristas.
Eles são credenciados mediante que um edital, tem um edital, e aí depois eles são contratados por inexigibilidade para emitir parecer na área cultural, certo? Emitiu o parecer na área cultural, ele vai receber lá pelo nível de complexidade. Então, nível de complexidade 1, nível de complexidade 2, nível de complexidade 3. Vamos supor aqui, não sei quais são os valores. 50, 80, 100 reais cada parecer aí que ele for contratado aí mediante, então, para fazer esse parecer. Então, mediante remuneração do poder público, perfeito? Então esse seria o agente credenciado. Veja, ele não passou no concurso público, ele não tem um caráter permanente, um cargo efetivo ou emprego público. Não, ele está simplesmente praticando uma determinada atividade, perfeito? Aqui só agora o que? O resumo. Agentes políticos, então, exemplo, chefe do executivo, competente pelas mais altas diretrizes estabelecidas pelo Estado, normalmente previsto nas constituições aí. Então, tais agentes ocupam os mais elevados postos da administração pública. Os administrativos, que somos nós, certo? São os que exercem funções, cargos e empregos públicos nos mais das diversas vezes em caráter permanente, ok? Integra o quadro funcional do órgão, entidade e serviços públicos. Exemplo, servidores estatutários aí. Agentes honoríficos, a gente acabou de ver, são cidadãos convocados transitoriamente, não em regra não recebem remuneração, não contam com vinculação empregatícia ou estatutária e no mais das vezes não recebem remuneração, exemplo, os jurados. Por fim, os delegatários, cuidar com os delegatários que não são os credenciados, certo? Credenciados é para emissão, por exemplo, de parecer, ok? E esse daqui é o que? Titulares de cartórios, que são os coitadinhos aí. Delegado para eles, esse aqui foi mediante um concurso público ou mediante licitação, certo? Cartório, concurso público, cartório. Licitação, permissão, concessão, autorização. Então, são titulares que têm competência para a execução de certas atividades, obras ou serviços públicos por sua conta e risco. Tais agentes sujeitos-se às normas e à fiscalização permanente do Estado. Um do Poder Judiciário, outro do Poder Executivo. Os credenciados, então, são aqueles que recebem da administração o dever de representá-la em determinado ato, de praticar determinada atividade em momento ou tempo certo. Certo? Então, o parecer que nós damos exemplo aí ou aqui os peritos credenciados credenciados pela Justiça. E aqui os agentes credenciados podem ser os pareceristas aí do Ministério da Cultura, como eu falei como exemplo. Beleza, meu povo? Um abraço e vamos para a próxima aula aí.